organismos, você vai dizer que esse é um procedimento exemplar, natural, bom. Mas aqui a gente não fala de ecossistema corporal, de manter a bicharada e a gente tentar encontrar um equilíbrio. Então essa é uma água que para nós ela está morta, porque ela não carrega a vida dentro dela, né? Então essa é uma água que o nosso organismo vai ter que lidar com esses resíduos químicos e uma água sem vida, para organizar um ecossistema vivo. Então você vê, essa água que sai lá do central de abastecimento vai para a nossa caixa d'água, para a nossa caixa d'água da nossa casa. De que é feita a nossa caixa d'água? Amianto, plástico, que é um plástico, né? Alguns têm de cimento, mas você imagina que a gente já conversou aqui, né? O que os plásticos liberam para a água, as dioxinas, né? O amianto que solta resíduos tóxicos. Então a história da água, ela ainda continua vivendo o drama dela para chegar na nossa casa, para a nossa torneira. Eles ainda colocam alguma coisa, nesses prédios eles ainda botam alguma coisa. Que é mais cloro, né? E nos prédios se coloca mais cloro ainda. Depois que sai desse reservatório doméstico, que a gente bebe a água, vai para o nosso reservatório humano, né? Vocês têm uma ideia, um adulto tem em torno de 40 litros de água no corpo. Pelo menos, né? Porque se é 70% água e 30% sólido, você imagina que é mais ou menos 40 litros de água. Esse reservatório humano nosso tem 700 metros quadrados de capilares, de riachozinhos dentro da gente. Olha que baita! Olha que coisa! Você tem 700 metros quadrados de capilares circulando você. Isso é maravilhoso, não é? Como a gente é enorme. Como a gente é enorme. 700 metros quadrados que estão compostos dos vasos sanguíneos, da linfa, né? E do líquido intersticial, do líquido que está entre cada célula, está contado aí dentro de tudo isso. Então, a gente pergunta, para que serve a água no nosso corpo? Né? Todo mundo fala, para hidratar, porque sem água não há vida, não é isso? Se a gente lembrar na história da vida no planeta, né, o primeiro ser vivo, ele nasce na água, né, ele surge da água, do encontro na profundidade das águas. O nosso bebê, o bebê da espécie humana, ele é um bebê aquático, né? Nossos bebês são criados dentro da água. A gente não consegue lembrar disso, mas são bebês aquáticos, né? São bebês aquáticos. Não é interessante isso? A gente nunca pensou nisso, que a gente tem bebês aquáticos. Tem uma amiga que diz que a gente é meio anfíbio. Meio anfíbio. Que somos um pouco lá, um pouco cá. A água da chuva seria uma água morta também? A água da chuva tem o seguinte, a água da chuva, ela traz de dentro, junto com ela, uma porção de coisas que tem no ar, né? Então, se o ar tá puro, tá bom, ela vai estar trazendo água pura, vida, carregando com ela inteira. Agora, nas grandes cidades, a água da chuva vem com toda a poluição, e é por isso que ela é chamada de chuva ácida. Porque ela traz os elementos químicos que tem sob a forma de vapor, vem junto, vai aderindo. Então é uma água que serve para a gente lavar calçada, essas coisas, mas para beber é complicado, né, no meio da cidade.
Mas então, todo mundo diz assim, não, a gente precisa de água para hidratar. Hidratar. O que é hidratar? Com esse Hzinho, hidratar. Hidratar significa fornecer hidrogênio. E essa estrutura molecular da água, de dois hidrogênios e um oxigênio, ela é uma estrutura que ela é móvel. E é isso que é a grande beleza da água, a sabedoria da água. A gente pode observar pelo próprio funcionamento da estrutura química dela. A água, ela libera esses hidrogênios com a maior facilidade. É o hidrogênio mais. Esse hidrogênio mais, que é a hidratação, ele gera uma corrente elétrica quando ele se libera. Esse hidrogênio entra e vai ativando o sistema elétrico de dentro da célula. Então vocês vejam que nesse momento a gente vê que o que a água faz é despertar e carregar a energia dentro da célula, a energia elétrica, inclusive. Ela ativa, ela desata o funcionamento das reações químicas, ela desata todas as coisas. Vocês já aprenderam também aqui que na semente, lembra daquela aula? Que entra a água libera esses hidrogênios e começa a ativar todo o processo de funcionamento de dentro da semente. E aqui, ela no nosso corpo faz a mesma coisa, entra dentro da célula e desata a chamar para a vida. Ela anima a vida, porque ela traz essa corrente elétrica. Agora, a água tem sido muito difícil de ser estudado, esse mineral, a água, porque ela não tem lógica. E o nosso pensamento lógico não dá conta de alcançar a água. Então os estudos ficam só sobre a manifestação física do sólido, líquido e gasoso. A gente não avança muito mais. Mas hoje vocês viram aqui também na nossa aula de energia vital que a ciência tem lidado de uma outra maneira com as coisas da natureza, abrindo mão de certas verdades e aceitando o imponderável. Quando um fóton, ele ora aparece, ora desaparece, ora precipita, ora ele é onda, ora ele é partícula, e que a matéria ela é inapreensível, começou a ficar um pouco mais lógico dentro da nossa capacidade de aceitar que as coisas podem ser ilógicas, e a água é ilógica. Ela não tem comportamento definido. O que se pode dizer é que ela ferve a 100 graus, mas nem isso não pode dizer, porque às vezes acontece diferente. Então tem algumas coisas que a gente vai ter que lidar com isso. Ela tem sido chamada de caótica, esquisita. É assim que os cientistas chamam, porque não conseguem apreender. Pela alta complexidade que a água tem de mostrar o seu funcionamento. Ela é caracterizada fundamentalmente pelo fato dela aceitar influências. Ela aceita, ela não resiste às coisas, ela aceita influência. Ela muda o rumo dela em todos os níveis. É como se ela tivesse uma imensa capacidade de adaptação. Fala sério, você não precisa aprender com a água, não? Como é que a gente aceita as coisas? Por exemplo, a aceitação, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer na vida. A água deve saber disso, porque se ela é capaz de se deixar marcar, não é? E ela aceita influências e vai no movimento, é sempre em movimento, como a vida é, sempre em movimento.
E ela recebe não só as influências diretas, ela recebe as influências que vêm de todo o universo. Ela é capaz de receber influências sonoras, influências de... e acabei de me lembrar, eu não trouxe o livro do Masaru Emoto. Tem algum aí? Porque essa é a maior prova que a gente tem física da formação de cristais pela influência da nossa voz, pelos nossos pensamentos, né? Essa capacidade da água, isso é uma descoberta relativamente recente na humanidade, né? E ela recebe as influências do ritmo geral do universo. Você pode? Que tem? Ótimo. Então, olha, aqui nós temos alguns cristais de água. Isso é o cristal de água que a camomila foi colocada dentro. Isso aqui é um cristal, ela aparece com a própria flor. O cristal lembra a flor da camomila. Esse aqui é um cristal de água produzido por uma mensagem, por um pensamento de amor e gratidão. Essa aqui é um cristal de água que ouviu a sinfonia dos pastorais de Beethoven. Esse aqui, o Dr. Emoto colocou a água entre dois alto-falantes que emitem o som de uma oração. Então, essa influência da água, da oração, é uma das coisas assim que vem reforçando muito a nossa essa aproximação da ciência com as religiões, porque não tem mais dúvida. Olha aqui, ó, se organiza os cristais de água. Agora, vejam aqui é o som de um rock do heavy metal, desagrega o cristal. E o som de bar organiza o cristal. Isso é muito interessante, aceitar a influência. Olha a água de um rio poluído, uma água morta. Quando a gente fala água morta, ó. É muito impressionante isso, né? Uma água quando a gente diz obrigado. Então, quando você agradece uma pessoa, vocês sabem o que significa a palavra obrigado? Obrigado vem de obligare, que significa estou ligado em você para sempre. Então, quando a gente diz obrigado, o outro olha para a gente e vai produzir esse mesmo cristal. Porque as nossas águas, nós temos 70% da água, estamos recebendo influência das palavras que a gente diz. Quando a gente diz uma palavra pesada, olha só, isso aqui é uma ameaça de morte. E aqui a voz de Hitler. Isso é um bingo de... Não, isso é o cristal. Como é que o Masaru Emoto fez esse estudo? Ele pegava um copo de água, ligava o alto-falante da música ou da voz de Hitler, depois pegava esse copo, congelava e examinava os cristais formados. Ele não fez nenhum artifício, inclusive o Dr. Masaru não interpreta esses desenhos, ele só mostra para a humanidade. A gente é que vai interpretar individualmente. Olha uma água de nascente. Quando nasce, ele é de uma perfeição total, né? E aí, esse conjunto de fotos diz assim: se um simples obrigado muda uma molécula de água, imagine o que uma prece, palavras de amor, fraternidade, encorajamento, amizade podem fazer percorrendo o nosso corpo carregado de água. Se acontece fora do nosso corpo, ocorrerá dentro dele também, cada vez que agirmos com amor e retidão.
Muito linda essa mensagem. Isso está... Eu não sei se isso está na internet, mas está na internet, né? Isso aqui vocês podem acessar depois na internet. Até um e-mail sobre isso. Eu não posso me afastar. E tem o livro do Masaru Emoto, que aqui tem só algumas fotos, mas tem o livro completo e isso está... Até naquele filme Quem Somos Nós, aparece isso. Isso está sendo espalhado pelo planeta porque há uma corrente forte de valorização da água pela espécie humana. A espécie humana precisa compreender mais profundamente a água. E isso, para que em algum momento isso tenha uma repercussão nas nossas atitudes dentro de casa. Porque a água potável do planeta está reduzindo, né? A água, então, ela é chamada de o veículo que expressa a ordem do universo. Então, através da água que a gente tem acesso, a gente também tem acesso à ordem maior do universo. Então, essa é a forma. É como se fosse assim. O universo tem lá as suas ondas. Como a água ela é facilmente influenciável, ela pega aquilo e carrega, e vai carregando e vai levando aquela informação e até chegar dentro da gente. Ela capta, ela pega. A estrutura da rede tridimensional, formada por ligações de hidrogênio, tem possibilidade de distorções que geram variação de energia. Então, esse hidrogênio, que a gente escreve H2O, agora vamos imaginar ele numa estrutura tridimensional. Um oxigênio aqui, ligado com hidrogênio aqui, outro aqui, aí, ou então eles dois aqui, o oxigênio ali, ou ele lá e o hidrogênio lá. Vamos imaginar isso numa tridimensão? E o que eles descobriram? Que se esse ângulo formado entre os dois hidrogênios aumenta, ele tem maior capacidade de captação de energia, como se fosse uma bola de energia que ficasse entre os dois hidrogênios. Se diminui, reduz a capacidade. Então, uma simples água que a gente tem aqui na cidade, se a gente expor um copo de água ao sol, além de precipitar o cloro, essa água abre para receber a energia do sol. Então agora vocês começam a entender o nosso chá feito com água de sol. A gente expõe o nosso chá ao sol, que além da planta aromatizar aquele ambiente, ela ainda carrega mais energia. Como a nossa alimentação é baseada na energia, a gente quer uma água solarizada energeticamente. Ainda libera o cloro, né? Que você falou. E ainda precipita, porque a água exposta ao sol ainda precipita. Agora, existem águas e águas, como vocês viram aqui no desenho. As águas que estão com aqueles cristais bonitos são chamadas de águas estruturadas. Aquelas águas desorganizadas são chamadas de desestruturadas. E aí, essa água estruturada, ela tem mais um detalhe, porque o oxigênio e o hidrogênio que faz esse ângulo, eles não são sozinhos. Nunca encontra na natureza uma molécula de água sozinha. Elas não andam sozinhas. Elas andam de mão dada, de 5 em 5. Em cachos, formando cachinhos. Outra sabedoria, né não? Porque esse negócio de andar sozinho, a gente já viu que não funciona. O adolescente anda em bando. Anda em bando, né? E ela também, a água também faz isso. São cachinhos. Cachinhos de hidrogênio com oxigênio. Dizem que quando o bebê nasce, que a água do bebê é uma coisa fascinante assim, né? Porque esses cachinhos são altamente elaborados. E a água estruturada, ela apresenta um número de elétrons na órbita exterior dela que seguem
padrão de rotação de uma sequência de 12 minerais. Olha que nível de detalhamento que o estudo da água vem sofrendo. Isso é um padrão de repetido. A água estruturada hoje é possível de ser vista se uma água está estruturada ou não por esse padrão de frequência, de sequência de minerais, de elétrons dos minerais que estão na órbita externa. A água estruturada, ela é a que facilita as reações químicas na maior parte, trazendo a energia e com isso ajuda a estruturar o sistema biológico. Normalmente ela é encontrada aonde? Nos bebês, quando a gente já falou aqui. Nas fontes naturais. E aí, uma surpresa interessante é que nas geleiras das montanhas, o gelo que está lá em cima também está estruturado. Hoje se sabe que, especialmente no Japão, isso tem acontecido. Eu até penso que por influência até próprio desse trabalho do Masaru Emoto, muitas terapias estão sendo feitas a partir da água estruturada. E a captação de água das geleiras para fazer terapias os seres humanos já tem sido usada também, buscar água lá. Porque ela traz, como a água ela aceita influências, se você coloca uma água estruturada, ela influencia as outras em volta, ela vai vai para o bem, vai estruturando as outras, ela vai comunicando isso. E agora existe uma coisa interessante na natureza também, que é uma ligação de 3 íons de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aí recebe o nome de hidrônio. É raro encontrar o hidrônio, mas ele já foi registrado na natureza. É uma água que tem 3 íons de hidrogênio e aí então a capacidade de conduzir energia dela está mais ativa ainda. É o máximo condutor de energia. Uma coisa que eu li foi um experimento que estão fazendo com rios e lagos altamente poluídos, onde são colocados alguma pequena quantidade de hidrônio para que isso possa criar esse sistema de organização. E parece que sim, que precipita as impurezas. São estudos muito iniciais ainda, eu não saberia afirmar aqui, mas esse conhecimento hoje já começa a ser utilizado para uma prática vamos dizer assim, de salvar as águas do planeta, já que estamos reduzidos, né? Agora, a água não estruturada são aquelas, né, que estão contaminadas pelos produtos químicos e metais, pelo congelamento artificial, pelo aquecimento acima de 65 graus, gaseificada ou com adição de cafeína. Então, vocês podem ver que a alimentação industrializada, a alimentação baseada no cozimento, gera a produção de uma água desestruturada. O que significa isso? Isso significa que ela vai reduzir a capacidade de condutibilidade elétrica que ela tem no organismo. Ela diminui aquela animação da vida dentro da célula. Diminui. E ainda permite a acidificação do meio, criando, então, os ambientes mais ácidos. E que a gente já conversou sobre isso, sabe-se que é onde os micro-organismos patogênicos proliferam, né? Então, tem toda uma compreensão da água que, se a gente sabe administrar isso dentro do nosso ecossistema, com 700 metros quadrados de rios, né,
A gente pode administrar esse planeta de maneira diferente, né? Pode decidir o que fazer com esse planetinha aqui. Cada um de nós é um planetinha. Agora, a grande boa notícia é que as águas estruturadas estão dentro de todos os legumes, verduras, frutas, cruas, tal como a natureza fez. Então a gente tem uma fonte de água estruturada deliciosa, algumas doces, algumas ácidas, que além de nos dar extremo prazer, né, que a gente gosta de comer, ainda está a serviço da organização de uma estrutura do nosso organismo. E quando a gente fala de estrutura, a gente vai estar falando daquela estrutura para a qual nós fomos feitos, para desempenhar aquela vocação que nos foi dada. A estrutura para assentar os nossos pensamentos inquietos. É uma estrutura para a gente poder encontrar um jeito de ser mais feliz. Então eu hoje estou completamente convencida de que a natureza nos deu um corpo para que a gente aprenda com ele e através dele a gente encontre o caminho das nossas alegrias. Não é para a gente achar que a gente vai encontrar as coisas do lado de fora. A gente vai encontrar aqui mesmo. É dentro desse planetinha que a gente está. E nem sempre a conversa é muito clara. Não é com palavras, é com atitude. Então, para responder a sua pergunta, eu diria que hoje você vai ter capacidade de decidir qual é a água que você quer usar, né? Eu queria também contar para vocês que a água mineral que o Rio de Janeiro bebe é uma água mineral que vem de algum lugar. Ela não nasce assim, ela vem de algum lugar. Eu tenho uma experiência próxima da minha casa, que na mesma rua onde eu moro, um pouquinho acima, tem uma fábrica de água mineral que tira 180 mil litros de água por dia dos lençóis freáticos para abastecer os grandes centros. De poço, doutor? Não. De cascata? Do lençol freático. Não, lençol freático é embaixo da terra. Bom, entendi. Se é de poço furado? Sim. Poço furado. E de cascata também. Isso é legal? Eu não sei, eu desconheço as leis. Como é que fura para dentro? De todas as formas. Eles têm lá um sistema de coleção de água de todas as formas. Eu não sei, mas eles estão dentro da lei. Eles não estão ilegal, não. Furar é legal para vender? É uma mineração. Não é uma. Pois é, a minha questão é essa. E o lençol freático, como é que fica? Se hoje a gente tem árvores do porte que tem, é porque tem aquela quantidade de água. Porque a gente não tem o ser vivo diferente da quantidade de água que tem. Para um nicho ecológico com pouca água, vai ter um tipo de ser vivo que vai viver ali. Para um nicho que tem muita água, vai ter outro ser vivo que vai viver daquele jeito. Então, o que acontece a longo prazo é a desertificação do local, como aconteceu lá como é que é o nome lá? Caxambu, São Lourenço, né? Que não tem mais nada, né? Que a vegetação em volta já secou. Então, os moradores da cidade daqui do Rio de Janeiro vão beber água e alguém vai ficar sem água. Então, isso eu acho que cai numa discussão ética, se a gente considera que os micos, os pássaros, as cobras, os bichos, que também têm direito a beber água.
né? Se é justo a gente tirar a água e desertificar um lugar para a gente manter um estilo de vida aglomerado nas grandes cidades. Então, vocês veem que o assunto da água nos remete, inclusive, a uma discussão ética. Que o alimento vivo está aí para contribuir para a gente se sensibilizar. E que a gente, hoje, ao comer a nossa refeição, vamos prestar atenção à quantidade de água que sai de dentro dos alimentos e que sacia a nossa sede. E a tendência mundial é de que o grande patrimônio vai ser quem tem água. O Brasil tem água. O Brasil tem um percentual de água muito bom. Isso se a gente continuar tendo a Amazônia inteira, né? Tem algum sistema que possa fazer com que a água do mar possa ser... Tem também, mas ela também está muito poluída. Os mares, aí começam as tecnologias, altas tecnologias para resolver isso. Eu não tenho dúvida que o ser humano vai encontrar tecnologia para melhorar, para minimizar, eu não tenho dúvida. Agora, para encontrar a originalidade da água, essa depende de atitude da gente. E a gente precisa dizer isso. A gente precisa dizer isso. O que a gente quer? A gente quer sobreviver ou a gente quer viver com essa situação, né? Como não choveu no Dia das Águas, eu vou convidar vocês todos para a gente ir lá fora, fazer uma grande roda e fazer uma homenagem às águas hoje aqui no nosso Terrapia. Vamos lá? Acho que vamos falar na roda. Ah, entendi. Mas não pode continuar.